Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vou fazer aqui, meu nome é Celso, eu sou defensor público do Estado, há 9 anos eu trabalho na área da família e fui incumbido aqui de falar um pouco com vocês, conversar mais sobre algumas ações específicas que a gente trabalha, né, na área da família. A mim ficou a parte relativa a alimentos. Então a ideia não é trazer aqui muitas discussões teóricas, né? Alguma coisa eu vou conversar com vocês, mas a ideia não é ficar muito debatendo coisas teóricas, e sim trazer algumas discussões práticas que eu acho que vão ajudar, né, no trabalho, no exercício profissional de vocês, na atuação na área da família. Tá bom? Então, vamos começar só para... neste bloco, eu vou falar sobre a ação de alimentos. Então, eu vou trazer aspectos mais gerais sobre a ação de alimentos. Então, vamos começar. Primeira coisa que temos que saber quando vamos entrar com uma ação de alimentos, evidentemente, é quem pode pedir uma pensão alimentícia, né? Nós sabemos que os alimentos eles podem ter origem no direito, numa relação de família, mas podem ter origem também num ato ilícito, né? Como uma reparação de um dano causado por uma pessoa. Pode ter origem também num contrato, né? Mas aqui, claro que vamos conversar sobre os alimentos que decorrem do direito de família, né? O artigo 1694 traz a possibilidade de parentes, né, cônjuges, companheiros pedirem pensão alimentícia um do outro. Então, que são os alimentos que decorrem do direito de família. Esses alimentos, eles podem ser divididos, a doutrina costuma dividir, né, em dever de sustento, que são os alimentos devidos de pais para filhos, pai ou mãe para filhos, que decorre do poder familiar ou autoridade parental, ou podem ser chamados de obrigação alimentar, que são os parentes de maiores e capazes que pedem um do outro. Também cônjuges e companheiros podem pedir alimentos um do outro, aí decorrente da obrigação de mútua assistência que decorre do próprio casamento, né? Condições para a fixação dos alimentos. O que a gente tem que analisar para saber o valor que vai ser fixado na pensão? É o famoso binômio necessidade-possibilidade. Necessidade de quem pede, a impossibilidade de prover o próprio sustento, né, por si só, e a possibilidade de quem vai pagar, né? Então, as condições que a pessoa tem para pagar sem prejuízo do seu próprio sustento, né? O artigo 1695 do Código Civil traz esse binômio, né, falando que quem pede alimentos não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho o seu próprio sustento, pode pedir de quem possa pagar sem desfalque do seu próprio sustento também, né? Então aqui estamos falando do binômio. Temos que verificar o tamanho da necessidade, né? Ou seja, quais são os gastos necessários para a manutenção daquela pessoa, gastos relativos a moradia, alimentação, vestuário, lazer, etc. Tudo isso está englobado no conceito, né, no tamanho da necessidade, digamos assim, e o tamanho da possibilidade, ou seja, quais são as condições financeiras da pessoa, quanto que ela recebe, quais são os gastos que ela tem, o número de dependentes que ela possui, se ela tem alguma doença grave, né? Tudo isso é levado em consideração para a fixação do valor dos alimentos. E veja só, o artigo 694, parágrafo 1º do Código Civil,
trata da questão da proporcionalidade. Os alimentos devem ser proporcionais à necessidade daquele que pede com a possibilidade do que ganha, né? Por isso que a doutrina chega a falar num trinômio e não num binômio, né? Necessidade, possibilidade e proporcionalidade entre esses dois critérios, e assim que se descobre qual que é o valor da pensão alimentícia. Quanto à necessidade de quem pede, do alimentando, nós temos uma diferença. Em se tratando de filho menor, né, portanto, dever de sustento que decorre do poder de família, do poder familiar, ou de filho, ou de qualquer parente incapaz, né, na verdade, nós temos aqui que a necessidade ela é presumida. Né? Necessidade presumida, aliás, essa é a grande marca dos alimentos que decorrem do poder familiar. O que significa que a necessidade é presumida? Ela é presumida porque o filho, como ele é um filho menor, ele não tem condições de trabalhar e de prover o próprio sustento. Daí a necessidade de auxílio dos pais e o dever, né, correspondente do pai ou da mãe de sustentá-lo. Então, pelo menos com relação às despesas básicas mensais, a necessidade dele é presumida. Significa que não tem o autor desta ação não precisa fazer nenhuma prova da sua necessidade? Bem, a rigor, basta comprovar a existência do vínculo paterno-filial, o poder familiar, para que este filho faça jus a uma pensão alimentícia, né? Então, a rigor, não precisaria fazer nenhum outro tipo de prova. É claro que, havendo alguma despesa extra, ou em caso de se pedir um valor maior de pensão alimentícia, é importante que se faça a prova, mesmo havendo essa presunção de necessidade, né? Porque essa presunção de necessidade é para as despesas básicas, como dito. Então, por exemplo, se o filho tem uma despesa extra, se ele faz um tratamento especial por alguma condição física, né, por alguma condição de saúde, se ele necessita de algum medicamento caro, né, que justifique um valor elevado de pensão, o autor tem que fazer a prova desses gastos, dessas despesas extraordinárias. Ok? Agora, em se tratando de parentes maiores, filho maior, a necessidade deve ser comprovada. É o ônus daquele que pede a prova da necessidade. Ela já não é mais presumida, então ela deve ser comprovada, né, já na petição inicial. Exemplos de casos de pessoas capazes que podem pedir pensão, né? No caso clássico, o filho maior, né? O filho maior que acabou de completar a maioridade, por exemplo, mas que ainda necessita do auxílio dos pais. Exemplo, quando ele está cursando uma faculdade ou um curso técnico. Por quê? Neste caso, apesar de já ter encerrado o poder familiar, a jurisprudência entende o seguinte, que ainda a formação educacional do filho não está completa, e é dever dos pais garantir isso, garantir que eles tenham uma formação educacional a mais completa possível. Então, se o filho está estudando, ainda está fazendo um curso superior, os pais têm a obrigação de continuar custeando, né, como regra. E também porque entende-se que o filho, quando não completa a sua formação educacional, não tem condições, ou com muito mais dificuldade, ele consegue um trabalho com uma remuneração digna, que consiga suportar as próprias despesas, né? Então, enquanto ele ainda está em formação, persiste o dever dos pais de continuarem prestando esses alimentos, né? A jurisprudência entende que persiste a obrigação do pai ou da mãe de continuar sustentando o filho, enquanto, até ele se formar nesse curso superior ou até completar 24 anos de idade. Isso também é algo que a jurisprudência criou, não existe nada determinando isso como se fosse algo definitivo, né?
Então, neste caso, se for pedir alimentos para filho maior, o autor da ação deve comprovar, claro, né, a causa que justifique essa necessidade de alimentos. Por exemplo, uma matrícula no curso superior, né? Mas não basta só provar isso, deve provar por que ele necessita de auxílio, né? Porque o curso, por exemplo, é um curso integral, não dá tempo de trabalhar, ou porque só consegue trabalhar num período reduzido e como não tem a qualificação adequada, ganha um salário baixo e tem tais e tais despesas. A faculdade, a mensalidade custa tanto. Tudo isso é importante o autor fazer a prova, porque, como dito, a necessidade ela não é mais presumida, né? Outro exemplo de pedido de alimentos para pessoas capazes seria o pedido de alimentos para ex-cônjuge ou ex-companheiro, né? Isso, basicamente, o que se exige é uma comprovação de que de uma dependência econômica da parte que pede alimentos durante o casamento ou a união estável, e também uma dificuldade de se manter atual, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem, em razão da idade, não tem mais condições de trabalhar, ou ficou muito tempo fora do mercado de trabalho, ou tem alguma doença que lhe impede de trabalhar, neste caso, também pode conseguir uma pensão alimentícia. Também é ônus do autor fazer a prova nessas hipóteses. Como que é feito? Então nós já vimos quem pode pedir pensão, de quem se pode pedir pensão, como se calcula mais ou menos o valor da pensão. Como que é feito o pedido dos alimentos? É importante que o pedido sempre envolva todas as possibilidades financeiras do alimentante. Então, ainda que hoje ele esteja trabalhando registrado, é importante que o pedido envolva também a hipótese de que futuramente ele venha a trabalhar sem vínculo ou venha a perder o emprego e fique desempregado, pura e simplesmente. Então, se ele estiver empregado, né, o pedido convém que seja feito com base no salário dele, no rendimento líquido dele. Isso é importante que se faça, é imprescindível, é essencial, ou seja, não se pode fazer pedido de outra forma? Pode, né? Mas fazendo um pedido proporcional, um percentual da renda dele, é o mais justo, porque sempre será proporcional ao que ele efetivamente ganha. Então, se aumenta o salário, proporcionalmente a pensão também aumenta, correto? E no caso de desemprego, ausência de vínculo empregatício, é importante que o valor pedido seja atrelado a algum índice de correção, né? Normalmente, o pedido é feito com base no salário mínimo, uma porcentagem do salário mínimo, mas pode ser outro critério, né? Que a jurisprudência aceita o pedido com base no salário mínimo, é algo que já está consagrado. Conforme a variação do salário mínimo, aumenta também o valor da pensão alimentícia. Então, esse é um exemplo de pedido, né? Um exemplo clássico que a gente faz nas ações de alimentos. Em caso de emprego, 30% dos rendimentos líquidos do alimentante, e em caso de ausência de vínculo, desemprego, né? O trabalho autônomo, 50% do salário mínimo com uma data de vencimento, né? É um exemplo de pedido que se faz, não necessariamente precisa ser desta maneira, né? Agora, eu queria falar só rapidamente com vocês também, trazer aqui alguns aspectos do pedido relacionado aos rendimentos líquidos, né? Então, na hipótese de emprego. Qual que é a base de cálculo deste valor? A base de cálculo desse valor são os rendimentos líquidos do alimentante. O que é rendimento líquido do alimentante? Veja, nunca é, ou dificilmente é, o valor que aparece no Olerite, como o rendimento líquido no Olerite. Por quê? No Olerite tem vários tipos de descontos que, para fins de pensão, não valem, né? Então, como regra geral, rendimento líquido é o rendimento bruto do alimentante, menos descontos legais obrigatórios.
Então subtrai INSS, imposto de renda, algumas contribuições sindicais, FGTS, e assim que é calculado o valor do rendimento líquido para fins de alimentos. Agora, o que entra nesse como rendimento bruto e o que não entra, né? Essa é uma discussão que a jurisprudência ela bate cabeça porque não existem critérios legais que definem com clareza o que entra e o que não entra. Então a pergunta é, férias entra? Verbas rescisórias? Adicionais? Horas extras? O que entra e o que não entra no cálculo da pensão? Então eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos dos entendimentos dos tribunais que vai ser útil para as ações, seja estando do lado do alimentante, seja do alimentando. Então, o mais simples que temos aqui é a questão do 13º salário e do terço constitucional de férias. Eu digo que é mais simples porque é um tema que o STJ resolveu em sede de recurso repetitivo. Tema 192 do STJ, dizendo que sobre eles incide a pensão alimentícia. Então, quanto a 13º e terço constitucional de férias, não temos dúvidas, ok? Então, se tiver uma decisão, porque acontece, de juízes, de desembargadores que não observam, né, essa decisão do STJ e acabam, às vezes meio que no automático, afastando a incidência dos alimentos sobre essas verbas e não pode, tá bom? Aí é possível recorrer, é possível brigar por elas nesse sentido. Horas extras. Bem, em relação às horas extras, o STJ também tem uma posição mais ou menos consolidada, mas não está decidida em sede de recurso repetitivo, tá bom? Mas há uma linha, uma tendência do STJ a considerar as horas extras como verbas de natureza remuneratória e, portanto, incide pensão alimentícia sobre elas, né? Seja essas horas extras de caráter habitual ou não, eventual, habitual, pouco importa. Hora extra tem natureza remuneratória, portanto, incide a pensão alimentícia. Trouxe aqui para vocês um julgado, né, do ministro Luiz Felipe Salomão, neste sentido. Aliás, o critério geral utilizado pela jurisprudência é, se for verba remuneratória, incide pensão alimentícia. Se for verba de caráter indenizatório, não incide. A questão é o que é indenizatório e o que é remuneratório. Tá? Então, para o STJ, hora extra é remuneratório, mesmo se for habitual, mesmo se for eventual. Ok? No TJ, vocês vão encontrar julgados dizendo que se for habitual incide, se for eventual não incide. Mas só para vocês saberem que no STJ existe uma posição mais forte no sentido de incidir em qualquer hipótese. Ok? Adicionais. Adicional de insalubridade, adicional noturno, periculosidade. O STJ também não tem um julgado muito importante sobre isso com relação a alimentos, né? Se vocês forem pesquisar na jurisprudência do TJ, a regra é que incide a pensão alimentícia sobre elas, tá bom? O STJ não tem, mas o STJ tem julgamento em recurso repetitivo, definindo que esses adicionais de periculosidade, adicional noturno, insalubridade, eles possuem caráter remuneratório. Tá? Mas eles decidiram isso não em uma questão relativa a alimentos, mas sim a contribuição previdenciária. Porém, o mesmo raciocínio pode ser utilizado caso tenham problemas com isso. Finalmente, eu queria falar só sobre participação de lucros e resultados, porque existe um julgado recente do STJ dizendo, enfrentando essa questão, se incidem alimentos sobre PLR ou não. Por quê? O próprio STJ tinha ainda tem, né, uma grande divergência sobre o assunto, uns entendendo que tem natureza indenizatória e que, portanto, não incide a pensão, e outros dizendo que é remuneratório e incide, né? A segunda sessão do STJ enfrentou e decidiu um julgado um pouco estranho, dizendo assim, depende, né? A resposta do STJ foi depende.
dizendo o seguinte, a ministra Nancy, nesse julgado, falou mais ou menos o seguinte, que o juiz, na hora de fixar os alimentos, ele tem que definir qual que é a necessidade do alimentando, o que ele precisa, e aí calcular quanto que é o valor da pensão alimentícia paga pelo alimentante, sem o PLR. Se esse valor for suficiente, não incide alimentos sobre o PLR. Agora, se esse valor for insuficiente para cobrir as necessidades do alimentando, aí sim a incidência pode haver incidência da pensão alimentícia sobre o PLR. Mais ou menos este é o entendimento mais recente, então, do STJ sobre essa questão. Tá bom? Agora, só para terminar aqui este bloco, eu queria falar só bem rapidamente sobre o rito especial da ação de alimentos, né, da Lei 5478. O que traz esse rito? Por que ele é célere? Né? Qual que é a grande especificidade? Primeiro, né, é possível que o pedido de alimentos seja feito diretamente no fórum, sem qualquer formalidade, os chamados alimentos de balcão, né? Possível aqui na capital. O interessado, ele simplesmente vai até o fórum, vai até o cartório, preenche um formulário simples, dizendo, né, que tem um filho, que os dados do pai, quanto ganha, mais ou menos quanto pede de pensão, uma coisa bem simples que dá início à ação de alimentos. O juiz, ele verificando que existe a prova pré-constituída da paternidade, né, e portanto a prova da existência do dever de sustento, ele já fixa de cara os alimentos provisórios, certo? E aí é tudo feito de forma muito concentrada. O juiz marca uma audiência, né, uma audiência una de conciliação, instrução e julgamento, né? Então, não havendo acordo nesta audiência, já são ouvidas testemunhas e o juiz já decide, né, já sentencia. Essa é a ideia da ação de alimentos, do rito especial da ação de alimentos. Se o autor não vai nesta primeira audiência marcada, a lei fala que o processo é arquivado, né? Entende-se assim que o autor desistiu da ação, né? É como se fosse uma desistência implícita. Certo? E o CPC ainda fala da competência para julgamento de ação de alimentos, que é, em regra, o do local, do domicílio do alimentando, né? Artigo 53.2 do CPC, sendo competência territorial, em regra, relativa, porém, se for filho menor, incide a regra do ECA, artigo 1471, que diz que a competência absoluta do foro domicílio da criança ou adolescente, né? E há também na ação de alimentos a possibilidade de pedir o desconto dos alimentos, inclusive provisórios, diretamente em folha de pagamento do réu, né? Artigo 529 do CPC traz essa possibilidade, embora mais em sede de execução. Então é isso, pessoal. Continuamos em outro bloco.